Boa tarde, galera, tudo bem? Aqui quem fala é a Jéssica, do canal Enigmas da Justiça. E hoje nós traremos para vocês o enigma de um caso que até hoje não podemos deixar no esquecimento, que é o caso da Vitória Regina de Cajamar, no município de São Paulo. Vamos lá, então, antes de começar o caso, vamos apoiar o canal, dê seu like, compartilha e para que o YouTube recomende esse vídeo. Solta a vinheta. Feito isso, galera, vamos relembrar o caso da menina Vitória de Cajamar? Então, só relembrando brevemente o caso, né? A Vitória, ela desapareceu no dia 26 de fevereiro desse ano de 2025, na volta do trabalho dela, né, lá no shopping em Cajamar, em São Paulo. A Vitória, lembrando que a Vitória tinha apenas 17 anos, né? Estava aí na flor da idade, da juventude, e acabou tendo esse final trágico que nós já sabemos. Mas enfim, né? Como eu falei para vocês, a história ela começou no dia 26 de fevereiro, quando ela, vindo embora de um dia de trabalho comum, ela trabalhava num shopping lá em Cajamar, ela estava em contato com uma amiga pelo WhatsApp e, de repente, ela parou de ter contato com essa amiga. E foi aí que a preocupação começou. Naquela noite, né, a Vitória tinha compartilhado mensagens de texto com essa amiga, expressando o medo que ela tinha porque ela estava sendo seguida por dois homens, né, dentro de um carro. E testemunhas realmente relataram que houve um automóvel com 4 homens seguindo a jovem depois que ela desceu do ônibus, né? Porque como ela morava na zona rural, né, de Cajamar, então ela ainda pegava 2 ônibus até chegar ao destino da sua casa. Então, após o desaparecimento da Vitória, a população, né, se mobilizou para encontrá-la. Então, a polícia, os familiares, amigos, né, diversos agentes, cães farejadores, drones também procuraram a Vitória em todos os cantos da região de Cajamar. Só que essa angústia, infelizmente, ela acabou no dia 5 de março de 2025, quando o corpo da Vitória ela foi encontrada na zona de mata do município de Cajamar. E, infelizmente, o corpo da jovem estava em estado avançado de decomposição, né, depois de uma semana, né, desaparecida, e apresentava sinais de violência. Fora que a jovem ela estava, né, com a cabeça raspada e sem as roupas. A Delegacia de Polícia de Cajamar, ela assumiu a responsabilidade pela investigação do caso, trabalhando com várias hipóteses, né? Se ela foi um caso de abuso sexual, violência, ou até mesmo o próprio feminicídio. Então, mais de 18 pessoas foram ouvidas pela Polícia Civil e 2 veículos foram apreendidos para a perícia. Então, vamos lá. O exame de necropsia
da Vitória revelou que a causa da morte dela foi por hemorragia traumática, resultados de golpes de arma branca, ou seja, faca, né? E um laudo apontou 3 facadas, né? Sendo a primeira teria sido fatal. Então, é um caso muito triste, né? Porque por mais que houvesse toda essa mobilização, como foi no caso da Vitória, ainda não se fala mais, né? Por mais que tivesse, vai ser falado no decorrer do vídeo, a reconstituição do crime, a prisão, né, do Michael Antônio Salles, que já teve um envolvimento amoroso com a Vitória e que posteriormente a polícia apreendeu o seu celular e verificou várias fotos da Vitória, ele stalkeava muito ela nas redes sociais, então já é um ponto a ser investigado, né? Porque uma pessoa que stalkeia a outra nas redes sociais, que salva, porque tinha diversas fotos da Vitória, né, no celular dele, e ele sabia todos os passos que a Vitória fazia, onde trabalhava, que horas ela saía do trabalho, e por ser uma menina de 17 anos, ela saía tarde do shopping que ela trabalhava, né? Pegava 2 conduções para até chegar à casa dela, e era uma casa, como foi falado, de zona rural, então um lugar ermo, à noite. O pai não pôde buscá-la porque o carro estava com um defeito, ele não conseguiu buscá-la por conta desse problema no carro. Então a preocupação ela não foi chegando, então a preocupação também foi aumentando, né? E por mais que o Michael, né, tenha confessado o crime, hoje, né, atualmente, os advogados voltaram atrás e foi exposto que o Michael foi coagido pelos policiais a confessar o crime. Então, o principal suspeito tinha também o Daniel e o Gustavo, que eles também foram investigados, porém não tiveram relação com o caso. Mas o Michael já foi apresentado várias evidências que o apontavam como sendo o principal suspeito do crime, até porque o carro dele foi visto pelas câmeras de segurança, né, ali do ponto de ônibus que a Vitória chegou a ficar, esperando o ônibus, então o carro dele passou por lá por diversas vezes. Então, o Michael, ele foi indiciado por homicídio qualificado e ocultação de cadáver, além de sequestro e fraude processual. Então, o Michael, ele foi preso no dia 8 de março. Então, desde então, ele se encontra detido. Um fato que a polícia constatou foi que a morte ela não ocorreu dentro do carro do Michael, né? Porque até então foram vistos marcas de sangue que a própria perícia coletou esses materiais para ver se correspondia ao material genético da Vitória, mas que teve contato, né, com o sangue e material genético da Vitória, que o corpo encontrado, o que mais chocou, né, que foi o corpo, a cabeça, né, estava raspada e a Vitória estava sem as roupas. Então houve muitas especulações de que a Vitória tinha sido tinha ficado com a cabeça cortada, o que não foi.
Então, assim, houve muitas especulações sobre o caso, muito sensacionalismo, sim, da imprensa, porque teve. Até o próprio pai da Vitória foi, até a priori, tinha sido também posto como suspeito, mas que depois foi devidamente retirado do caso porque não houve relações com o caso, né? Era de um pai preocupado com a sua filha e que infelizmente teve esse triste desfecho. Então, o Michael, como foi falado, ele foi indiciado por homicídio qualificado, ocultação de cadáver, sequestro qualificado, né, pela idade da vítima, né, a Vitória só tinha 17 anos, com objetivo libidinoso. Ou seja, ele tinha um interesse amoroso na Vitória, por mais que eles já tivessem tido um caso, mas o Michael, ele era casado, né? Então, o que ele alegava? Que ele estava com a esposa, mas entrou em contradição porque a própria esposa do Michael relatou que os dois não estavam juntos na hora do desaparecimento da Vitória. Então a polícia ela investigou como foi a linha de investigação da polícia. Ela investiga a possibilidade de vingança, né? Porque como a Vitória e o Michael já não estavam mais juntos, eles já estavam num outro relacionamento, a Vitória ainda uma adolescente, com toda a vida pela frente, solteira, não tinha que dar satisfação para ele de nada, né? Então, certo, ele começou a stalkear, dar em cima de novo e ela não quis. Então, uma forma de vingança era tirando a vida da Vitória. Mas a polícia também, ela entrou pela linha de que houve uma terceira pessoa, que o Michael não conseguiu fazer orquestrar todo o crime sozinho, né? Visto que a Vitória, por mais que fosse uma menina de 17 anos, com estatura baixa e magra, ele não conseguiria carregar o corpo, cavar a cova onde ele enterrou a Vitória, tudo sozinho. Então a polícia acredita que houve uma segunda pessoa aí que ajudou o Michael. A reconstituição do crime ela foi realizada, né, para detalhar fatos do crime que não foram elucidados durante os depoimentos, né, do Michael e como que foi a dinâmica do caso. Mas houve os questionamentos sobre a participação e a execução da família da vítima, né? Como eu falei para vocês, até o próprio pai da Vitória tinha sido incluso na investigação, mas que depois foi confirmado que ele não tinha a ver com nada do caso. Então, né, como eu falei para vocês, o Michael foi preso no dia 8 de março como principal suspeito e ele permanece preso durante todo o processo, até o prazo acabar. E, como eu falei também para vocês, a polícia ainda acredita que o Michael não agiu sozinho, que houve sim ajudantes que o ajudaram a fazer todo esse a carregar o corpo da Vitória, a limpar o carro, porque depois o carro foi constatado que o carro foi lavado, né, depois, e que a perícia, né, encontrando esses materiais genéticos da Vitória e também os materiais genéticos que foi confrontado para ver se também não eram os materiais genéticos do próprio Michael, né, que não foram identificados no carro do suspeito, até porque o carro depois foi lavado, né? E o que o laudo do IML foi... Qual que foi o resultado final do laudo do IML? Vou ler aqui para vocês. O laudo do IML apontou que a causa da morte de Vitória foi choque hipovolêmico causado por hemorragia intensa, né? Visto que a Vitória levou 3 golpes de faca, né? Foi
muito sofreu uma violência indescritível, né? Então, uma das causas foi a hemorragia intensa. E a reconstituição do caso foi realizada no dia 24 de abril de 2025, com duração de 4 horas. Mas essa reconstituição, gente, assim, deu muito o que falar, sabe? Foi bem questionadora, principalmente para a família da Vitória. A perícia ela concluiu que a Vitória foi assassinada com 3 golpes de faca e o corpo da jovem foi localizado cerca de 10 dias após o crime. Isso que já foi evidenciado. Apesar da confissão do Michael, a defesa dele não valida o depoimento que ele fez, onde ele confessava o crime da Vitória. Porque os, ele, a defesa alega que o Michael sofreu coação por parte dos policiais civis. Então, só após a reconstituição do caso da Vitória que o inquérito será enviado, ele foi enviado, né, ao Ministério Público para análise e denúncia criminal. O advogado suspeito pelo crime, o Arthur Novaes, o advogado Michael, disse à CBN, ao jornal CBN, que a realização da reconstituição demonstra uma fragilidade na investigação. Eu também vi em outros jornais, a imprensa também divulgou, né, através dos drones, fizeram que ainda não eles não fizeram nos pontos principais na área de Cajamar, né? Como que foi o trajeto da Vitória após sequestro. Então, houve essa fragilidade e foi muito questionado. A defesa do Michael, ele argumenta que a confissão teria sido feita sob coação e, em nota, a Secretaria da Segurança Pública informou que um laudo técnico sobre a reconstituição será enviado em breve à autoridade policial. Então, gente, feito nessa contextualização do caso da Vitória, que foi um caso mediaticamente muito repercutido, nós ainda vemos um caso que não se falou mais. Eu acompanhei bem o caso da Vitória, né, e outros jornalistas, outros veículos de imprensa que noticiaram, e eu acho sim que houve muitas controvérsias, muitas contradições. É um caso que virou até um certo ponto sensacionalismo por parte da imprensa também. E que é um caso tão sério, né, gente? Um caso sério onde a família também teve até que se mudar da onde viviam e que tiveram que enterrar mais um filho, né? Visto que a Vitória ela já tinha perdido um irmão de 14 anos, alguns anos atrás, e agora a família tendo que passar por esse momento de dor novamente. Eu quis trazer esse caso como o primeiro caso do nosso canal, que é um enigma que ainda não foi fechado, eu acredito que ainda não foi fechado esse enigma, porque essa reconstituição feita em abril não elucidou totalmente o caso. Eu acredito sim que o Michael teve a ver sim com tudo, né, com o caso, mas ele não agiu sozinho. Não teria como ele ter feito tudo aquilo sozinho. Então cabe, né, aqui nós não somos peritos nem profissionais da polícia. Não desmerecendo os profissionais do caso, que também se empenharam, mas que esse caso não caia no esquecimento. Que, infelizmente, a Vitória não está aqui para contar o caso, nem está aqui
para estar junto com seus entes queridos que tanto gostavam dela, que era uma menina muito querida, muito amada, e que infelizmente, né, mais um caso, que o caso da Vitória não seja somente mais um caso ou um dado estatístico de feminicídio no país, mas que esses casos, não é que a gente traz esses casos para, porque eu gosto de falar sobre isso, mas que é para relembrar que é um caso triste, mas que também traz os seus ensinamentos, né? De sempre olhar, fique de olho que seu filho tá, com quem seu filho está conversando, com quem seu filho está se relacionando. Ela ainda era uma menina, né? 17 anos, tinha uma vida inteira pela frente. Mas que a justiça realmente seja feita e que o caso ainda eu acho que tem muita coisa para rolar. Eu não acredito que esse caso já tenha se fechado. Mas que houve esse ato, né? Desde abril, quando houve a reconstituição, eu não vi mais falar sobre o caso. Não que não tenha outros casos, né, que nós vamos sim abordar no canal, mas que esse não seja apenas mais um caso. Se você tem algum dado, porque foi falado de forma mais resumida, mas comente aqui, se inscreva no canal. Obrigada por ter assistido até o final do vídeo e até o próximo vídeo. Até mais.